Eu acho que o case de Azevedo agora, Luan, o Marco sintetizou muito bem. A Azevedo, acho que a gente tem que separar por duas, como fosse duas empresas dentro de uma. A gente tem a parte da infra e a parte de petróleo e gás, né? Que é a óleo e gás, que é a Reftos, né? A parte da infra, se você olhar o balanço, tá redondinha, Luan, tá? Eles arrumaram a gestão, até mesmo os novos controladores que entraram, né? A Rocket fizeram um trabalho excepcional na companhia. E agora eles estão nessa nova fase, que eles compraram recentemente uma empresa de óleo e gás, chama Reftos, né? E essa Reftos já é uma companhia, não digo que é uma companhia problemática, mas uma companhia que não estava muito bem com as pernas lá atrás. Então eles compraram a companhia justamente para, né, fazer ali a estruturação da companhia. Né? Então, ou seja, eles já sabiam disso. Né? Claro que viam muitos desafios, né? Ou seja, quais são os desafios? Né? Ou seja, em relação à adequação de mão de obra, né? A relação trabalhista, tem a questão também dos contratos com a Petrobras, a gente vê alguns contratos com margem negativa, né? Ou seja, é muito difícil negociar esses contratos. Mas olhando para frente, Luan, a gente está falando de margens muito maiores do que a infra. Então, ou seja, são margens maiores, né? Ou seja, são oportunidades gigantes. A gente está falando aqui de oportunidades que podem ter contratos aí, que podem ser fechados de 500 a 1 bilhão de reais. Só para você ter uma ideia, o backlog, né, o pipe da companhia hoje assinado é 1 bilhão de reais. Né? Ou seja, você olhar aí, depois você vê a ZEV4 quanto vale na bolsa, né? Ou seja, Azevedo, né? Ou seja, as ações da Azevedo, você vê com o market cap da Azevedo. Claro que o pipe ali, ele vai sendo, né? Ou seja, esse resultado vai transitando ao longo dos trimestres, né? Lembrando que agora, no quarto trimestre, a gente não deve ter um resultado, não vou dizer animador, mas não vai ser um resultado game changer, mas o primeiro tri já vai ter um resultado já como uma mudança muito grande, já vai começar a aparecer talvez algum lucro de acordo com nossas projeções aqui. Ou seja, o mercado já vai começar a visualizar. Então, ou seja, o primeiro trimestre já aparece algum lucro, no segundo trimestre, terceiro trimestre, o mercado já vai começar a acompanhar, aí sim pode ter uma reprecificação, até mesmo a entrada e talvez outros sell sides, né, outros talvez institucionais que já estão olhando para o papel, já estão conversando, mas não entraram por causa desse cenário. Está com juros muito altos, uma liquidez muito baixa e muita gente, que eu até escutei da própria companhia, até mesmo nós fizemos reuniões com alguns gestores, falaram, olha, a gente gosta muito do papel, a gente não está entrando por causa desse cenário. Então a gente pode ter sim um grande volume de interesse nesse papel, num dado certo momento de mudança operacional, muito vindo pela Reftos. E esses contratos na infra, né, então a gente falou aqui do contorno de Florianópolis, da Arteris, né, que fica ali em Palhoça, né, região ali de Florianópolis, ali próximo. Também temos as obras muito importantes de 350 milhões de reais ali, nessa ordem de grandeza, que foi os aeroportos do Nordeste, que eles fizeram junto com a AENA, que é uma grande administração. Lembrando, a AENA agora ganhou a concessão de Congonhas. Então muita gente também discutiu e Congonhas precisa fazer obras bilionárias. Então discutiu, será que a Azevedo também vai entrar em Congonhas? Pode entrar com uma empreiteira, né? Já que tem parceria lá em Nordeste. Então começa a ter possibilidades, né? Parceiros também, né? De óleo e gás, né? Grandes empresas de óleo e gás, tantas listadas, né? Com outras empresas. Então a gente começa a ver que a oportunidade esse pipe aí de 1 bi que já está assinado pode ser 2 bi ou até mais do que isso. Né? Então e esse destrave de valor vai acontecer em determinado momento. E pelo Acho que eu que vi a pergunta aqui, não é se, né? É quando isso vai acontecer, né? Ela tá valendo 150 milhões de valor de mercado. Exato. E tem o contratado já de 1 bi. 1 bilhão de reais. E a própria companhia tem a meta, né? De virar uma small cap. Né? É difícil falar assim, puta, quanto vale uma empresa dessa, né? Se a gente fizer uma conta super simples, poderia valer uma vez o que tem no contrato? Poderia ser. Eu tô falando de uma empresa que poderia valer 1 bilhão de reais e vale 150 milhões de reais. Agora, se eu estimar que a empresa vale 1 bilhão de reais, tem contratos na carteira de 1 bilhão de reais. E a empresa sempre falam pra gente, desses contratos, né, quanto que tende a sobrar para o acionista no final do dia, né? Sim. Uma margem ok, vamos chutar aqui, só pra gente arredondar, tá? Pode ser que seja um pouco menos, um pouco mais, isso a gente vai entender ao longo do tempo, porque tem alguns contratos ainda com margem bem apertada, alguns melhores. Mas no longo prazo, essa margem, vamos arredondar, que seja 10%, tá? Pode ser que seja 8%, pode ser que seja 5%, pode ser que seja 12%, mas vamos trabalhar com uma margem de 10%. Estamos falando de uma empresa que pode gerar de lucro de 100 milhões de reais. Quase o valor dela, de capital, de mercado de capital hoje. Aí vamos fazer uma conta inversa. Quanto que deveria ser o PL, né, dessa empresa? Né? Deveria ser 5. Se é 5 vezes 100, é uma empresa que deveria valer 500. 157 milhões. Poderia valer 10? Tudo bem, deveria valer 2. Estou falando de uma empresa de 200 milhões de reais. 300. Então, assim, se eu fizer 300 milhões de reais, é o dobro, né? Então, assim, estou falando de PL de 2, 3, né? Ao longo dos próximos meses. Ela vai entregando essa lucratividade. Então, é essa conta que a gente tem que fazer em relação a Azevedo, né? Na medida que ela for realmente faturando esses contratos, né? E até uma
Não, uma informação exclusiva, né? Pra quem tá aqui no Tuba hoje. Pô, a gente faz reuniões lá na Azevedo, né? Regularmente, visita o RI, conversa com eles, né? E aqui em São Paulo é um departamento de escritório, assim, tem escritórios. E a gente vai passando pelas áreas, né? Pô, qual que é a área mais ativa lá da Azevedo hoje? A gente vai lá às 6 horas da manhã, tem gente, né? 10 horas da noite, tem gente. Comercial. É a área comercial. Então, o que é a área comercial? Eles recebem lá, pô, tá tendo obra de duplicação da rodovia X. Participar da concorrência. Eles recebem, correm atrás, fazem as contas deles, não ficam lá 24 horas fazendo conta. Ó, vai atrás jurídico, né? Todo mundo. Manda essa proposta nesse preço aqui, né? Então, o mercado também, ele sabe que a empresa está muito ativa, correndo atrás desse contrato, participando, às vezes em parceria, às vezes, enfim, sozinha. E algum mais cedo, mais tarde, ela vai aparecer com um contrato novo. Pegar os últimos 6 meses, pô, apareceu centenas de milhões de reais de contratos, né, novos. Então, com gás agora, né, saiu. Então essa é o racional da companhia hoje, né? É a companhia hoje que, minha visão, eu acho que ela só chega talvez o gráfico dela seja assim exponencial, no sentido que ele começa a valorizar, aí vai começar a ter um pouquinho de liquidez, vai começar a entrar fundo, né? Fundo grande começa a comprar e o papel vai sozinho. O papel sobe rápido também, né? Eu acho que a gente está nesse momento, terminar esse momento de transição inflexão, né? E começar a entrar numa nova companhia. E também esse governo acho que ajuda muito a área da construção civil, você não acha? Como um todo, a tendência desses governos os governos de esquerda é fazer mais obras, né? Eu acho que não é, acho que esse governo ou outro, assim, mas assim, o Brasil precisa, né, de infraestrutura. Sim. Eu brinco com todo mundo, falo assim, pô, se você for pro Japão e propor uma obra de infraestrutura, que você vai fazer um aeroporto em cima do mar. Não tem mais lugar, né, pra fazer. Aqui no Brasil, qualquer coisa que você fizer, você duplica. Precisamos ter, sei lá, finger no Brasil. Pô, se eu colocar 5 finger, o Brasil deve ter, sei lá, 4. Tô chutando, tô estressando aqui. Mas o Brasil não tem finger, assim, não tem aeroporto. Assim. O aeroporto, você sai de São Paulo do Rio, você só desce no solo, né? Você não tem a infraestrutura ali. Pegar ferrovia no Brasil. Qualquer coisa que fizer é muito grande. Ferrogrão, né? Então o Brasil precisa de infraestrutura. Estamos falando agora do Porto Santos. Então, assim, o Brasil precisa, em todos os sentidos, e tudo é muito grande, né? Assim, qualquer coisa que a gente fizer, vem realmente muita obra, né? Então, vai acontecer. Federal, estadual, todas as esferas. O marco de saneamento também ajuda, né, nesse processo de investimento no setor. Tivemos alguns pontos bons aí para acelerar investimentos, né, como um todo, né? Então, gás, saneamento, enfim, tudo vai acontecer. Transporte, infraestrutura, vai acontecer muita coisa. Tudo isso entra Azevedo. Tudo isso daí Azevedo entra. E lembrando uma coisa, Azevedo não presta serviço para empresas públicas, né? Então, assim, quem nada a ver com Lava Jato. Não, e tem o risco também do governo dar se ficar segurando o pagamento. É lógico que pode ter, ela tem uma aquisição, que tem alguns contratos ainda, assim, mas assim, principalmente na infra, quem que é o cliente dela? É a operadora CCR, a Arteres, com gás, né? Pode entrar em consórcio, mas ela não tem ainda, ela não vai lá e presta serviço para o governo, por exemplo, né? É até bom, porque o governo às vezes fica dando uns calotezinhos nessas empreiteiras, fica segurando o pagamento. Eu sei porque eu trabalhei bastante tempo em empreiteira. E você acha que então ela tem a probabilidade aí de se multiplicar? Não, o que a gente fala lá todo dia para a pessoa que faz parte do nosso projeto, assim, o que depender dela, ela já fez, né? Ela tá fazendo muito bem, antecipando até as nossas expectativas e vai entregar e tá entregando, né? Agora, o contrato da Comgás subiu 30% no dia. Nossa, 30%. E é engraçado que foi um contrato muito bom, a gente... Pequenininho. Mas muito... é engraçado como esse papel tá... Foi 139 milhões, se não me engano. Então... Aí você fala assim, pequenininho, mas quase o valor da companhia da bolsa, né? Dá certo que de lucro é bem menos, né? Mas a mensagem que a gente quer passar é que o melhor está por vir ainda, né? Não, mas assim, você fala assim, pô, lucro é bem menos. Mas é uma companhia que não tem capital empregado, né? Tipo, é uma empresa de serviço, né? Então, para ela faturar esses 139 e sobrar 5, ela não vai precisar de comprar máquinas. Ela vai precisar, lógico, alugar máquinas, enfim. Mas ela não vai
ter esse capex, né, de investimento, enfim. Sim. Então é lucro quase que certo sobrar para o acionista 5, 8, 10%. Também é uma empresa muito antiga, né? Uma empresa bem conhecida, né? Engraçado que tem muita gente que não sabe que ela está listada em bolsa. Por conta do valor de mercado. 100 anos de história, hein? 100 anos de Por história. conta do valor de mercado. A AGF Mais Que a plataforma é a assinatura, né? Que foi a maneira que a gente encontrou de democratizar. Então, lá tem uma série de ferramentas justamente customizada pro jeito Barsi de investir.